Boa noite, meus amigos. Muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos. Uma grande alegria estarmos aqui mais esta noite, mais uma oportunidade que temos para uma confraternização, vamos dizer assim, né? Porque é uma grande alegria para mim me reencontrar com vocês, mesmo que virtualmente, com esse propósito de estudarmos a nossa doutrina. Então, muita paz, um abraço a todos aqueles que possam vir a assistir esse vídeo em outro dia, outro horário. Rogamos as bênçãos de mais alto, de Deus, de Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire, para que possamos ter alguns momentos muito proveitosos aqui, uns minutos proveitosos de aprendizado, de bênçãos de mais alto. Muito boa noite aqui a Sônia Rocha Neves aqui no Instagram, a Ide Bento, muito bem-vindas. E aqui no Facebook, vários amigos e amigas já que chegaram, a Celinha Lombardo, Marilena Liporini, Márcia Fialho, nossa amiga Rosana Marcondes, muito boa noite, Marcos Almeida, Thaís Cunha, bem-vindos, Fer Papel, nosso amigo, Maria Virgínia Caffer, o Marcos Noronha, noite fria, né, Rosana? Muito fria mesmo. A Eliana Trevilato, muito boa noite, viu, Eliana? Muito bem-vinda. Viviane Bellini, a Vera Luzia, da nossa casa Allan Kardec, Maria Antônia Casadei, muito bem-vinda. A Juliana Maria Braz, uma amiga também muito querida que conhecemos há pouco, muito bem-vinda, Juliana. A Neuza Beleze, Lourdes Bonafim Mendes, o Leite Carvalho, nossa, quantos amigos, a Flávia Trinca, do Rafael Latorre, muito legal, Shirley Santana, Iva Souza, Ana Lúcia, Michele Medeiros, Valdir Borges, nossa, quantos amigos e amigas, Lana Silva de Jesus, Thelma Fonseca. Pessoal, muita alegria mesmo perceber a presença aqui de vocês com esse propósito, né, de estudarmos juntos. Hoje, dia 1º de julho de 2021, nós estudamos na semana passada o tópico Escolhas das Provas, né? E ficaram apenas algumas questões, e como nós já estamos estudando esse tópico há 3 semanas seguidas, né, praticamente, eu quero hoje só ler mais 3 apenas, porque faltam mais questões, mas como já deu para a gente pegar bem a ideia, né, para nós adentrarmos ao tópico novo hoje, então nós vamos ler apenas 3 questões das que restaram, e já começamos o item novo que é Relações de Além-Túmulo. Tá bom? Combinado assim? Então nós vamos iniciando. A Eliana Trivelato dizendo aqui, feliz por estar com vocês nessa noite. Muito bom, Eliana, que bom, viu? Deus te abençoe aí, muita paz, muita luz do alto. A Bruna Oliveira Bueno, bem-vinda, Bruna. Então vamos lá, pessoal, nós vamos partir hoje da questão 267. Quem tiver aí com o livro, quiser acompanhar, né, pelo livro, questão 267. Pergunta Allan Kardec: pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Vejam que Allan Kardec já tinha perguntado em uma questão atrás se o espírito poderia fazer a escolha das provas, né? Logo após a morte. Essa foi a pergunta que nós estudamos na última semana. Só que agora ele quer saber se o espírito pode fazer a escolha mesmo encarnado, ou seja, nós já podemos começar a planejar as provas da próxima existência, da próxima reencarnação. Essa é a ideia, né, dessa pergunta. E os benfeitores respondem: o desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre,
quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então vejam que eles começam dizendo que o desejo, que então o espírito alimenta, pode influir na escolha. Vamos imaginar, que nós aqui encarnados já começamos a ter consciência, de reencarnação, como nós aqui estamos estudando, já aprendemos que vamos reencarnar, já estamos despertando nossa consciência para objetivos mais nobres na vida, para a espiritualidade. Então vamos dizer que nós podemos sim, desde já, começarmos a pensar em nova reencarnação, o que nós gostaríamos de passar, de nos submetermos, Vamos dizer que a gente começou um trabalho aqui, atualmente como encarnados, e a gente pretenda prossegui-lo, aperfeiçoá-lo para a próxima existência. Então a gente pode já ir pensando em algumas provas, algumas situações que nós gostaríamos de ter na próxima existência, tá? Só que eles dizem assim, mas como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Aí que está um detalhe importante, Porque nós aqui pensamos de um modo, nós achamos que é importante determinada situação, determinada escolha, mas pode acontecer que quando a gente desencarna lá no mundo espiritual, aí a gente pode achar que a nossa escolha feita aqui não tinha sido muito boa, que nós teríamos outros objetivos prioritários, porque lá a gente vai se lembrar de existência passada, vamos perceber alguma outra necessidade mais premente, E pode acontecer que a gente modifique aquele planejamento que teríamos começado aqui enquanto encarnados, E eles dizem assim, que é possível fazer essa escolha aqui, mesmo na vida material, porque tem momentos que o espírito se torna independente da matéria. O que seria isso? É o momento do sono, Porque durante o sono a gente se liberta do corpo, parcialmente, Então é um desligamento parcial. Então nós, durante o sono, nós que somos o espírito imortal, temos uma visão mais ampliada do que quando na vigília, do que quando acordados no corpo. Então, durante o sono, a gente pode sim já ter uma visão melhor de planejamento, mas não é tanto quanto se estivéssemos desencarnados. Tudo bem essa questão aí, pessoal? Alguma colocação, alguma dúvida? Eu que agradeço, viu, Juliana? Abraço. Muito bem-vinda, viu? João Pedrosa também, boa noite. Jefferson Dias, a Luísa Pequena, boa noite, Pequena. Cláudia Laforga, de Toledo, muito bem-vinda. Darley Minholo, muito legal, pessoal. Por enquanto aí, creio que está em ordem, então, Se tiverem alguma dúvida, podem registrá-la aí. Eu vou avançar para a próxima questão, tá? Que é a 268. E Allan Kardec pergunta assim, até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Veja que pergunta interessante, Porque nós aqui no planeta Terra sabemos que estamos submetidos a provas e expiações, certo? Nós já ouvimos bastante isso. Mas conforme o espírito avança, ele se torna um espírito bom da escala espírita. Lembra quando nós estudamos a escala espírita nos itens 100 e avante, Nós estudamos que os espíritos, quando deixam de ser imperfeitos, eles passam para uma ordem dos bons espíritos. Então os bons espíritos já não sofrem mais expiações como nós sofremos. Mas as provas, a gente sabe que continua. Por isso que Allan Kardec pergunta, será que vai ter provas até
atingir a perfeição, né? E vejam a resposta que eles dão. Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Certo? Boa noite, Juraci. Bem-vinda, viu? Então, aqui nós vemos que eles dizem que sim, né? Continua provas, mas não como nós entendemos. Por que eles dizem isso? Porque, pessoal, nós estamos acostumados com as provas aqui da Terra, provas duras, né? Provas difíceis, provas que envolvem vicissitudes, grandes dificuldades, como doenças, como imperfeições do corpo físico, né? Limitações do corpo, como dificuldade financeira, às vezes renascemos numa condição de pobreza material, financeira, né? Então as provas nossas são bastante difíceis de se enfrentar no nosso estágio evolutivo. Por isso que eles dizem que os espíritos mais elevados vão ter provas, mas não esse tipo de provas que nós temos. E é uma tranquilidade para nós pensarmos que quanto mais avançamos, menos essas provas difíceis teremos, né? Tudo é proporcional ao grau de evolução do espírito, tá bom? Eles dizem assim, né? Elevado a um certo grau, o espírito já não tem que sofrer provas, não do jeito que a gente pensa, né? Porque eles dizem, estão sujeitos a deveres nada penosos. Então vamos imaginar um espírito bom que habita um mundo feliz, né? Um mundo onde reina a paz, a fraternidade, que existem muitos planetas nessa condição no universo, né? Então um espírito que habita um planeta desse, ele não terá provas como as nossas, mas ele tem deveres, como está dito aqui. Deveres de auxiliar os mais fracos, os inferiores, para que ele continue avançando, para que ele continue se aperfeiçoando espiritualmente. Então, esses deveres seriam como provas, para ver como que ele vai desempenhar esses deveres, né? Então ele pode se sair bem, como pode não ter muito êxito na conclusão daqueles deveres, né? Mas é mais nesse sentido de auxílio aos outros que mais necessitam, como se fossem missões, vamos dizer. Esses espíritos mais elevados têm como provas como se fossem missões, para ver se eles vão saírem bem nessas missões de que eles estão incumbidos, tá bom? Vamos ver aqui, parece que tem alguma colocação aqui no Face. Ô Geraldo Magela, amigo também, bem-vindo, viu? Boa noite, olha só, lá de Geraldo do Jatobazinho, Minas Gerais, legal. A nossa amiga Vera, colocando aqui, fiquei feliz com a resposta, se Deus permitir, já escolhi, vou fazer na próxima encarnação. É isso mesmo, né, Vera? Já dá para ir planejando, tá bom? A Celinha fazendo uma pergunta aqui, né? Seria o caso dos anjos da guarda ajudando outro espírito encarnado, né? Boa pergunta da Celinha, né? Vamos pensar, essa questão nós vamos ainda abordá-la bem mais, com mais detalhes à frente, né? Nós vamos falar ainda dos anjos da guarda, mas é muito bem citado o exemplo aqui pela Célia para dar uma ideia de um exemplo, né? Porque um anjo da guarda é um espírito de maior evolução, que vai tutelar algum de nós, né? Cada um de nós temos o nosso anjo da guarda, espírito protetor, e ele tem essa missão, né, de nos tutelar, de nos orientar para o bom caminho. Então, sim, é um bom exemplo que a Celinha dá aqui, né? Esse anjo da guarda, ele tem essa tarefa que é uma prova que ele está sujeito, para ver como ele vai desempenhar essa prova, né? Que é um dever, como eles disseram. Muito bom, Celinha, bom exemplo aí, obrigado pela ajuda, viu?
A Clélia Medeiros também aqui, boa noite, viu? Bem-vinda. Vamos então para mais uma só do Escolhas das Provas, para a gente poder entrar no tema de hoje, então. Me perdoe que eu estou um pouco com rinite. O frio aumenta, a rinite aparece. Na questão 269 diz assim: pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Vejam que a pergunta é muito boa, né? Porque o espírito faz a escolha da prova, esperando que aquela prova vá proporcionar a ele algum resultado que ele espera, né? Ele espera que, escolhendo aquela prova, ele conquiste determinada condição de evolução, né, de progresso espiritual. Então a pergunta é muito interessante. Será que ele pode pensar que aquela prova daria uma condição boa, um resultado bom e não dá de repente, né? A eficácia dessa prova pode não ser tão boa? E os espíritos respondem: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Interessante a resposta, né? Porque eles dizem inicialmente que ele pode escolher uma prova acima de suas forças. Vamos entender bem isso, né? Como seria escolher uma prova acima das forças? Nós não temos um espírito que nos orienta na escolha das provas, um espírito sábio, um espírito, né, bondoso, um espírito mais evoluído? Nós temos. O que acontece, segundo o que nos passam, né, é que as nossas escolhas, sempre quem vai dar a palavra final somos nós, é o livre-arbítrio. O bom espírito, o espírito mentor, ele vai nos orientar. Olha, ele pode dizer: veja bem, essa prova que você está escolhendo vai ser difícil, pode ser que você não dê conta de realizá-la a contento, né? Mas nós, de repente, podemos dizer assim: não, eu dou conta sim, eu quero avançar mais rápido, eu quero já me submeter a várias situações difíceis, porque eu quero crescer mais rápido, eu quero evoluir logo. Então o Espírito fala: olha, vai ser difícil, né? Mas se a gente insiste, o que eles vão poder dizer? Deus te abençoe, então vai, né? Então é nesse sentido que a gente pode, de repente, escolher uma prova acima das forças, porque sempre a escolha vai ser nossa. Isso é muito importante ficar claro, porque lembra aquela passagem do Evangelho que Jesus diz assim, que Deus não coloca peso maior nos ombros fracos que não podem carregar. Quer dizer, por Deus, nós só teríamos aquilo que temos condições plenas de realizar. Mas, às vezes, a nossa, né, negligência, até a nossa vontade de querer fazer muito de uma vez só, a gente pode se complicar, pode pedir uma prova que esteja acima da força, né? E a gente não dê conta de realizá-la, tá bom? Boa noite, Divina Arruda, aqui no Instagram também, bem-vinda, viu? Que mais aqui? Eles dizem também, né? Pode escolher alguma que nada lhe aproveite. Veja que interessante, o espírito pode, às vezes ele não tem uma boa evolução espiritual, às vezes ele está mais preocupado com os prazeres da matéria, né? Ele não está ainda muito ligado em evolução espiritual, não está preocupado com isso. Então ele pode pedir uma prova que não vai exigir dele nenhum esforço maior, uma prova mais tranquila, que não tem que se submeter a nenhuma dificuldade maior. Então ele fala: não, eu quero, né? Tipo aquela sombra e água fresca, né? Eu não quero muita coisa, não. Então esse espírito vem, e é isso que eles estão dizendo aqui. Pode escolher uma prova que não vai aproveitar muito, não vai render muita evolução a ele, um progresso, né, espiritual. Ele fica mais ou menos estacionário, como nós já aprendemos, né? O espírito não retrograda, né, como já vimos anteriormente,
mas pode ficar estacionário, não avança. Ele desperdiça aquela nova existência, não avançou, ficou ali estacionário, né? Às vezes até por falta de coragem de se submeter a uma prova mais difícil, porque precisa coragem, né? Falamos disso até na semana passada. Tivemos até exemplos aqui, né? De pessoas que se submetem a provas difíceis porque estão muito dispostas a enfrentar, e cientes de que aquela prova dura pode lhes render uma boa condição no retorno ao mundo espiritual. E aí eles dizem, né, que vai reconhecer o erro quando desencarna, esses que ficaram aí ociosos, né? Aí a hora que volta ao mundo espiritual vai se arrepender e ver o quanto ele perdeu, né, de tempo, de oportunidades e deixou de avançar, mas para Deus não tem pressa, né? Ele vai ter outras oportunidades aí. Só fica retardando o encontro da felicidade verdadeira, né? A Cristina Caon aqui também, bem-vinda, viu? Boa noite, Cristina. E assim, pessoal, nós encerramos esse tópico das escolhas das provas, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação antes da gente entrar no próximo tópico. A Celinha colocando, coitado do meu anjo, né? Muito bom, viu, Celinha? Nós damos muito trabalho para esses anjos da guarda, né? A pequena, né, a Luísa Canevarolo, dizendo, sempre peço aos meus netos, né, oração do anjo da guarda, todas as noites. Muito bom, oração para o anjo da guarda nós deveríamos fazer sempre, né? A Eliana Trevilato dizendo, Paulinho, eu escolhi então passar por essa prova. Então, é que eu conheço, né, um pouco da história da nossa amiga Eliana e no caso, sim, Eliana, essa prova difícil, né, prova dura, mas que você estava ciente, sim, pode ter a certeza, antes de reencarnar, antes de vir para essa nova existência, você estava ciente, tanto quanto ela, né? E aceitaram porque entenderam no mundo espiritual que era para o seu crescimento e dela também, né? Para o crescimento de vocês espiritual. Então, apesar da dor, da dificuldade, vocês demonstraram aquela coragem necessária e com certeza você, dependendo de como, né, agir agora, daqui para frente, com resignação, com fé, com coragem, você pode retornar em muito melhor condição e ao reencontrá-la, né, será uma grande alegria, pode ter certeza. Quem mais aqui? A Luísa Canevarolo, né, dizendo tudo que passamos são escolha que fizemos. Isso, Luísa. Nós estudamos mais na semana passada, né, que as escolhas são sempre feitas por nós. Eventualmente, algum caso ou outro, né, do espírito que não tem condição de fazer a escolha tranquilamente, aí ele é submetido a provas mesmo sem ter feito a escolha, mas são casos eventuais. A maioria dos casos nós escolhemos, tá? A Leila Perry, boa noite, Leila, bem-vinda. A Maria Helena Butial, nossa amiga, dizendo, eita, Celinha, está com dó do seu anjo. Muito bom. Então, só Deus para me ajudar, escolha difícil. Como a Luísa está aqui dizendo também, realmente, nós percebemos, né, pessoal, quantas escolhas difíceis nós fizemos, né, e continuaremos fazendo, porque somos ainda espíritos imperfeitos, precisando progredir, precisando avançar, temos muitas coisas para acertar do passado, né? Então nós estamos sujeitos a essas provas mais duras, é assim mesmo. Pessoal, vamos então agora ao tópico relações de além-túmulo, tá? Continuamos ainda no capítulo 6 da segunda parte do livro, que fala sobre a vida no mundo espiritual, tá bom? Não encerramos ainda esse capítulo 6. Pergunta número 274. E Allan Kardec pergunta assim: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Interessante a pergunta, né? E eles respondem, muito grande. Os espíritos têm
uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, aqui quando a gente fala sobre essa questão de autoridade, subordinação, nós precisamos nos reportar, né, relembrarmos lá da questão número 100 até a 113, quando a gente estudou a escala espírita, que lá Allan Kardec diz, ele estrutura, né, didaticamente em 10 classes, não sei se vocês se lembram, vai desde os espíritos impuros até os espíritos puros, 10 classes, em 3 ordens, ou seja, em 3 grandes grupos. Ele distribui assim, no grupo inferior, os espíritos imperfeitos, que são aqueles mais ainda voltados ao mal, né, com as imperfeições, com as más paixões. Depois, num grupo intermediário, os bons espíritos, aqueles cuja predominância do bem, né, dedicam-se ao bem. E na primeira, no topo, né, o grupo lá em cima dos espíritos puros, né, que é uma classe só aqueles que atingiram a perfeição. Então, quando nós falamos aqui de subordinação e autoridade, precisamos entender que estamos falando, por exemplo, de espíritos bons e espíritos imperfeitos, para a gente compreender se os imperfeitos vão respeitar a autoridade dos bons espíritos. Então, eles dizem que existe essa hierarquia e é muito grande, né? Porque aqui na Terra, vamos pensar, a autoridade que nós conhecemos aqui, nem sempre ela está condizente, né, com os méritos da pessoa. Porque muitas vezes nós percebemos pessoas investidas de um poder, de uma autoridade, que na verdade não fazem jus a ela. Vocês concordam? Tem pessoas que recebem um cargo, uma atribuição, às vezes por ser amigo, por ser, né, por ter outros interesses, não que seja de repente merecedor daquilo. Mas no mundo espiritual, não. A autoridade no mundo espiritual é autêntica. Ela é decorrente da capacidade do espírito. Aquele espírito que já evoluiu, que já conquistou sabedoria, que já aprendeu, já desenvolveu amor, que é aquele espírito que mostra que ele merece ter essa autoridade, né? A divina aqui concordando, não é? A gente vê isso, é muito claro nessa questão de diferença de autoridade aqui na Terra para a autoridade que existe no mundo espiritual. Vamos dar um exemplo aqui, né? Quem já leu o livro Nosso Lar vai se lembrar do governador espiritual de Nosso Lar, que mostra no filme também. Aquele governador, veja bem, ele é a autoridade máxima da colônia espiritual, né? É o responsável maior. E lá no livro nos diz que ele é o que mais trabalha naquela colônia. Ele nem tira férias, segundo lá consta, né? Aquele espírito bondoso que atende a todos com atenção, que visa o bem de todos. Então vejam a autoridade no mundo espiritual como é muito diferente, né? Não estou dizendo que aqui, vamos até fazer um parênteses aqui, não estou dizendo que na Terra não haja isso, né? Eu só quis referir que nem sempre na Terra a autoridade está condizente, né, com aquilo que está atribuído. Nem sempre os investidos de um poder, de uma autoridade, fazem jus a isso. Mas tem outros que sim, que correspondem sim, né? Não vamos fazer regra geral. Então esse governador de Nosso Lar é um exemplo de autoridade que faz jus, que mereceu. Ele só recebeu esse posto, essa condição, porque ele é um espírito evoluído que mostrou dedicação, amor, sabedoria. E eles dizem aqui, né, que esses espíritos exercem autoridade por um ascendente moral irresistível. Veja a palavra que ele usa, né? Ascendente moral irresistível. Ou seja, os espíritos inferiores não conseguem se ausentar, fugir da autoridade dos espíritos superiores. Eles têm um domínio muito grande sobre os espíritos ainda inferiores, né, com relação à evolução. Tá? Vamos dar um exemplo aqui também para ficar bem claro, esse ascendente moral irresistível.
Vocês se recordam do Evangelho? Quantas passagens nós vemos no Evangelho quando Jesus fazia aquela chamada expulsão dos demônios? Quantas vezes Jesus era chamado para fazer essa, expulsar um demônio, que eram os termos que eles usavam, que nós entendemos que quer dizer o quê? Um espírito, mal ainda, que estava ali obsediando uma pessoa, perturbando uma pessoa. Vejam a diferença. Aqui entre nós, na Terra, como que acontece? Se acontece uma obsessão, nós temos recursos para trabalhar em cima disso, através de uma reunião mediúnica. Nós vamos tentar, na reunião mediúnica, fazer aquele diálogo com o espírito obsessor, tentar mostrar a ele que ele está errado, tentar convencê-lo a mudar de atitude, É um processo lento, que às vezes demanda várias reuniões, E como Jesus fazia? Ele só dizia, deixa esse homem, deixa esse menino, deixa essa pessoa. E na hora o Espírito acatava. Para a gente perceber aí essa questão da autoridade. O Espírito elevado, ele tem uma autoridade irresistível, como está dizendo aqui. Ele basta dizer uma ordem aí no caso, algumas palavras que o Espírito acata aquilo. Então essa é a diferença daqueles que realmente têm essa autoridade moral, moral. Porque nós não estamos falando dessa autoridade como aqui na Terra, é autoridade moral. Aqueles que conquistaram pelos seus méritos, Tudo bem quanto mais esta questão aí, pessoal? Vamos ver aqui se tem alguma colocação. A Maria Virgínia, colocando assim, tem como não escolher nada? É mais ou menos, Maria Virgínia, sobre aquela questão que nós lemos daqueles que têm uma vida ociosa, que não querem se comprometer. Não é bem que ele não escolhe nada, ele escolhe essa vida tranquila, A questão de não escolher nada, se a gente pensar assim, seria mais propriamente a questão das reencarnações compulsórias, tá? Porque o que é a reencarnação compulsória? Nós já falamos, mas só rapidamente, é aquela cujos espíritos, pela sua inferioridade espiritual, não tem elevação, não tem condições de fazer escolha, ou pela sua rebeldia, má vontade, esses espíritos não têm condição de fazer escolha. Não é que eles não querem, não têm condição. Então eles são trazidos para a reencarnação independente de escolhas, tá? Então seria mais ou menos essa questão aí de não escolher nada, eles não escolhem, tá bom? O que mais aqui? Odete Oliveira, boa noite, Odete, bem-vinda, viu? O Geraldo aí concordando, Tratamento no passa reunião. Como que é, Geraldo? Acho que eu não entendi aqui. No tratamento que é feito na reunião mediúnica, é isso que está dizendo, Bom, pessoal, nós vamos então, mais uma questão aqui. A Maria Virgínia dizendo, acho que estou respirando nessa encarnação, A gente percebe que a gente passa umas fases da vida, que às vezes parece que está tudo tranquilo, tudo em ordem, sem maiores problemas. De repente já encontramos mais à frente uma fase mais difícil. Então todos nós estamos sujeitos, Mas aquela pessoa que passa uma vida muito tranquila, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, pode ser que não tenha feito essa escolha, de uma prova mais que exigisse mais dele, A Karina Simões também, boa noite, viu, Karina? Bem-vinda. Nosso amigo Luiz Otávio Henrique, que bom mesmo, um pouquinho depois, mas muito bem-vindo. Ficamos felizes com a tua presença, Luiz Otávio. Azar de Calil também. Bom, nós vamos agora na questão número 275, tá? Ele pergunta assim, deixe-me ver o horário, tá? O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Vejam que é uma comparação que ele faz aqui entre
a questão da subordinação na terra e no mundo espiritual. Porque ele está perguntando de uma pessoa que foi, né, investida do poder aqui, da supremacia aqui na terra. Será que ele vai ter essa mesma condição no mundo espiritual? Porque ele era alguém, né, importante, influente aqui na terra? E os espíritos respondem: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Interessante que eles finalizam a resposta nos encaminhando para a leitura dos Salmos, porque nos Salmos consta isso, né? E aqui nós vemos mais uma vez os Espíritos nos orientando a estudar o Antigo Testamento também, que os Salmos faz parte do Antigo Testamento. Porque muitos acham que o espírita não lê a Bíblia, né? Nem precisa, tem a codificação, os livros da... Mas os espíritos nos orientam a estudarmos, não só os evangelhos, como também o Antigo Testamento, né? Então vamos imaginar aquela pessoa importante aqui da Terra, né? Pessoa influente, poderosa, vamos pensar lá um grande político, um grande executivo, né? Pessoas assim muito influentes aqui na Terra. Como que esses, né, chegariam ao mundo espiritual? Será que ele continua com esse poder que ele teve aqui na Terra, né? E a hora que eles respondem, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, eles estão deixando claro que os títulos, que as posições sociais não garantem nada, né? Não quer dizer que a pessoa influente da Terra vai ser influente também no mundo espiritual. Não quer dizer que aquela pessoa poderosa aqui da Terra, um governante, né? Aquela pessoa que sempre foi respeitada, não quer dizer que ela vai chegar nessa mesma condição ao mundo espiritual. Mesmo porque nós vemos lá na questão 275A, que ele fala assim, eles respondem, né? O maior da Terra, vejam bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Vejamos que eles colocam pode, né? Eles estão dizendo que o maior da Terra pode pertencer à última categoria, ou seja, pode ser que uma pessoa muito influente da Terra seja um espírito imperfeito, muito inferior. E ele está investido daquele cargo sem, vamos dizer, ele não mereceria esse cargo, mas ele está investido do cargo. Então, ao voltar ao mundo espiritual, ele não vai voltar com essa condição de supremacia, como ali pergunta Allan Kardec, porque ele é um espírito ainda inferior, né, na evolução espiritual. Então, por isso que eles dizem bem pode, não quer dizer que todos aqueles que são poderosos da Terra vão voltar em situações inferiores, né? A gente tem que tomar esse cuidado, que eles estão dizendo pode, é uma condição que pode acontecer, porque tem outros, né, que têm cargos influentes na Terra, mas que podem ser espíritos bons, trabalhando coerentemente, fazendo bem o seu papel, desempenhando bem a sua tarefa, né? O que importa, a gente vai percebendo, é como a pessoa agiu naquele cargo que ele tinha, né? E é fácil a gente perceber. Se uma pessoa que tem um cargo de grande influência, ele usa esse cargo apenas para o seu proveito próprio, já mostra que é um espírito ainda muito imperfeito. Agora, se ele usa o seu cargo, o seu poder, aquela grande autoridade que ele tem em favor da coletividade, pensando no bem-estar geral, proporcionando condições melhores para a coletividade, então ele já mostra que tem uma conquista maior espiritual, né? E eles dizem o servidor mais simples, né? O servo pode ser um maior no mundo espiritual, pode estar na primeira condição. Então é aquela questão que Jesus sempre colocava, né? Que os humildes serão exaltados, né? E aqueles que se exaltam serão humilhados, né? Então, às vezes a gente aqui na Terra vê uma pessoa muito simples, né? Uma condição, uma profissão muito humilde, de repente, um servidor humilde ali de uma grande empresa. Muito comum as pessoas nem notarem a presença dele,
né? É uma pessoa que nem, né, não chama atenção. E pode ser, pode, né, não é regra, pode ser que ali esteja encarnado um espírito de grande elevação, desempenhando uma tarefa humilde, né? Então, a condição, o posto, né, o nível que nós desempenhamos aqui na Terra profissionalmente, né, a autoridade que estamos investidos, não tem correlação com a condição que retornaremos ao mundo espiritual, né? Fica bem claro isso. Tudo bem aí? Vamos ver aqui a nossa amiga Lana Silva de Jesus, ela está dizendo assim, mas esta autoridade moral, expulsando os irmãos de pouca sabedoria, não deveria atender, encaminhar e ajudar os menos esclarecidos? Essa colocação é muito importante que a Lana faz, porque às vezes a gente comenta aqui meio rápido, né, pode dar uma ideia errônea, né? Como foi citado o caso de Jesus expulsar os chamados, né, demônios, né, os espíritos ainda inferiores que estavam ali obsediando, não quer dizer realmente que não se tenha consideração para com eles, né? Tanto é que nós aprendemos em doutrina espírita, na tarefa mediúnica que se realiza, né, que o obsessor merece todo o carinho e atenção da mesma forma que o obsediado, né? Isso a gente até comenta na hora do diálogo, porque o obsessor pode pensar que nós estamos trabalhando em favor do bem apenas do obsediado, mas não. O obsessor é um irmão carente também, necessitado do auxílio, do amparo, merecedor de toda atenção, porque é um irmão que está equivocado. E às vezes muitos obsessores apenas se vingam, nem são tão maus assim, estão apenas vingando de uma ação que sofreram lá no passado, né? Então é boa a colocação da Lana, porque a ideia não é expulsar no sentido de desprezar aquele que está perturbando, né? A ideia é de acolher a todos, né? Na reunião mediúnica que nós realizamos, é sempre visando essa forma de acolhimento, tá? E é lógico que Jesus pode parecer nesse termo expulsar os maus espíritos, que ele estava relegando, mas não. A gente sabe que Jesus cuidava de todos, ele sabia o momento exato de acolher, de tratar da melhor forma, se era preciso ser duro algumas vezes, né? Mas Jesus foi a maior expressão do amor. Quantas vezes, quantas parábolas que ele contou, como aquela da ovelha desgarrada, que o pastor tinha 100 ovelhas, uma desgarrou e ele deixou 99 para ir em busca daquela que se extraviou, deixando claro que ninguém fica desamparado, né? Mas foi boa a colocação da nossa amiga Lana Silva aí. A Daniela Pimenta, boa noite também. O Geraldo disse não lá, eu acabei não entendendo, Geraldo, desculpa, acabei pulando aquela observação tua que você comentou da reunião, né? Se você quiser explicar melhor aí, que eu acabei não entendendo. A Celinha diz assim, resumindo, a autoridade moral é a alavanca para o progresso, né? Justamente, né? A autoridade moral é aquela que nós... Porque a conquista moral é marca de progresso, né? É mostra de que estamos avançando. Precisamos avançar principalmente na questão moral, né? E também intelectual, mas a moral principalmente. A Daniela... Sempre pensando na coletividade, justamente, essa é a ideia, né? Precisamos ser humildes e praticarmos. E a Celinha colocando aqui, essa colocação expulsão não é deixar sem assistência, né? Pois cada um de nós temos quem nos ampara. É justamente isso que comentamos, né? Nossa amiga Juliana Maria Braz dizendo aqui, seria mais ou menos como no filme Chico Xavier, quando Chico conversa com o espírito obsessor de sua irmã. E ele conversa com o espírito mostrando tanto acolhimento, amor, pedindo que ele deixasse ela em paz. Bem lembrado, viu, Juliana? Justamente. A gente viu esse exemplo aí lá no filme, né, do Chico. Esse é o atendimento que deve ser realizado nas reuniões mediúnicas, né? Porque pode ser que em alguns lugares, alguns irmãos menos preparados,
acabem agindo de forma diferente, né? No sentido mais duro, de expulsão, né? Mas não, o acolhimento é nesse sentido mesmo. Obrigado aí, Juliana, pela contribuição tua também, que ajudou bastante aí para confirmar o exemplo, né? Pessoal, eu vou arriscar mais uma aqui, tem uns minutinhos ainda, tá? Vamos ver aqui a Daniela dizendo, precisamos avançar na questão moral, aos poucos vamos progredindo, avançando, melhorando. Justamente, é isso mesmo. Pessoal, questão agora 276, tá? A Helena Camilo aqui também, bem-vinda. Olá, Helena, boa noite, viu? A questão 276, Allan Kardec pergunta, aquele que foi grande na terra e que como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Então é essa questão anterior que ele está desdobrando, né? E eles respondem, às vezes, bem grande. Maiormente, se era orgulhoso e invejoso. Então, pessoal, imaginem a situação seguinte. Uma pessoa da Terra que era uma pessoa muito influente, com muita autoridade, né? Aquela pessoa acostumada a ser bajulada, pessoa acostumada a dar ordens, que todos acatavam suas ordens, né? Aquela pessoa muito influente, ela se sentia assim, de repente, né, bem poderosa, né, de acordo com o cargo que estava investido ali. A Jane Fernandes também, boa noite, Jane, bem-vinda, muito bom, viu? E de repente, essa pessoa toda poderosa da Terra pode se ver em situação oposta ao retornar ao mundo espiritual pelo desencarne, né? Ele pode chegar ao mundo espiritual numa condição lamentável, né? Se ele não soube viver bem de acordo com os princípios, né? De amor, de caridade, de justiça. Se essa pessoa não viveu bem, ela pode retornar em más condições, né? Mesmo com todo o poder que tinha na Terra. E aí o que acontece? É o que Allan Kardec pergunta. Ele experimenta alguma humilhação? E eles respondem, mais ainda se ele era orgulhoso e invejoso. É lógico, né? Porque se aquela pessoa era orgulhosa, ela se sentia melhor que os outros. Imagine a decepção ao chegar ao mundo espiritual e perceber que aqueles que acatavam suas ordens na terra agora estão numa condição superior a eles. Imagine a decepção de um espírito desse, né? Ele vai sofrer muito com isso, ainda mais se ele é orgulhoso, invejoso, porque ele vê outros acima dele e a inveja, né, acaba corroendo esse espírito. Ele vai sentir uma grande humilhação, né? E aqui, para a gente lembrar de um exemplo, eu gosto sempre de citar algum exemplo quando é possível. Vamos lembrar lá do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma mensagem que chama Uma Realeza Terrestre. É uma mensagem ditada por uma rainha de França. E ela diz mais ou menos assim, vamos ver se eu me lembro aqui. Ela diz assim, rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu esperava adentrar no reino dos céus. Mas que decepção a minha, que humilhação, ao ver aqueles a quem na terra eu desprezei, em condições muito acima da minha, a quem me cabia agora por minha vez, me ajoelhar diante deles. Então essa rainha fala, né, da condição dela, que era rainha, achando que ela ia chegar rainha no mundo espiritual, e ela diz lá que aqueles servos, aquelas pessoas humildes, que ela até humilhou na terra, estavam, né, numa condição acima, com muita luz, a quem ela cabia agora implorar por eles, né, para o seu bem. E ela diz assim, né, não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas sim o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Vejam que bela mensagem essa, né? Estou citando apenas um trechinho aqui que vale a pena ler lá dessa Uma Realeza Terrena, lá do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela mostra essa ideia daquele que é poderoso na terra
e volta em condição lamentável ao mundo espiritual por não ter, né, vivido de uma forma de acordo com as leis de Deus, né, com a lei de amor, de justiça, de caridade. Tudo bem aí, pessoal? Creio que nós vamos ficar por aqui porque o tempo já está se esgotando, infelizmente, passa muito rápido, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. A Daniela Pimenta Neves, né, dizendo humildade acima de tudo, né? Que maravilha de mensagem. E é mesmo, viu, Daniela? É muito bela. Depois vocês leem lá, mas lê completa, que é uma mensagem inspiradora, que nos faz refletir bastante sobre essa questão, né? De não nos deixarmos levar por aparências aqui da Terra, né? Por uma autoridade que, na verdade, representa muito pouco ou até nos prejudica se não soubermos lidar bem com ela. O nosso amigo Geraldo dizendo aqui, paz do Senhor Jesus Cristo esteja entre todos, né? Muita paz também, Geraldo. Fiquei feliz com a tua presença aqui, viu? Sempre que você puder, um amigo aí que divulga muitas mensagens belas aí pelas redes sociais também. Um palestrante também lá de Minas, né? Muito bom, viu, Geraldo? Muita paz também. Pessoal, nós vamos então preparar para fazer a nossa oração final. Convido aqueles que quiserem, né, pegar a sua água, para que a gente possa pedir, que algum bom amigo espiritual possa fluidificar, né? Legal, viu, Daniela? A Flávia Trinca dizendo, que bom, isso tudo foi bom, né? Que fico feliz, viu, Flávia? E eu peço sempre a participação de vocês, que fica mais interativo aí, mais gostoso, né, para a gente levar, tá bom? O amigo geral dizendo, né, de Eurípides Barçanufo, né, legal, Eurípides, grande, né, grande nome aí do movimento espírita, né, da sua época, muito bom. Pessoal, nós vamos então fazer a nossa oração final. Convido vocês nessa hora para buscarmos agora tranquilizar um pouco a nossa mente, buscarmos trazer à nossa mente uma figura agradável, uma figura bela. Convido vocês nessa hora a pensar naquela que é a mãe da humanidade. Vamos pensar hoje em Maria de Nazaré, aquela que foi mãe de Jesus aqui na Terra, que aceitou e cumpriu essa tarefa tão sublime, né, em nosso meio aqui na Terra. E Maria, quando era ainda uma jovenzinha, diz o Evangelho que apareceu o anjo Gabriel a ela e disse mais ou menos: alegra-te, cheia de graça, Deus está convosco. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. E Maria, imaginem a emoção desse espírito sublime naquela hora. E ela responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vejam que atitude de aceitação, de não questionar, ela se colocou ali prontamente para essa tarefa de tão grande envergadura, né? Receber o Espírito mais sublime da Terra. E diz lá também, né, lembrando apenas alguns pontos importantes, que Maria, quando já estava no 6º mês da sua gravidez, ela faz uma visita à sua prima Isabel. E Isabel, que era já até idosa, né, estava também grávida
de João Batista, né? E diz que Isabel, inspirada naquele momento, a hora que vê Maria, com certeza inspirada pelo alto, né? Pelas altas esferas espirituais, ela diz a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Vejam a inspiração naquela hora, que mostrava que Maria estava ali gestando o corpo daquele Espírito sublime que é Jesus, que vinha desempenhar a missão grandiosa entre nós. E quanto que Maria sofreu naqueles momentos derradeiros, que dor dilacerante rasgou o coração de Maria naqueles momentos finais, quando ela viu seu filho tão perfeito, tão sublime, tão doce, ser perseguido e ser crucificado. E Maria, demonstrando a sua confiança em Deus, a sua fé inabalável, Maria não desanimou, e mesmo com todo esse episódio triste para o seu coração de mãe, ela prosseguiu na tarefa de auxiliar aos infelizes daquela localidade, acolhendo aqueles necessitados de toda a ordem. E ao voltar à pátria espiritual, sabemos que Maria se dedica a todos os sofredores da terra, a todos aqueles que choram, que imploram pelo seu auxílio, em especial os suicidas, que Maria cuida com seu desvelado amor, atendendo a todos, pois que são daqueles que mais necessitam de um coração amoroso como o de Maria. Então vamos, meus amigos, nessa hora, lembrarmos a bela oração que diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogamos a Maria que acalme os corações sofridos da terra, em especial do nosso Brasil. Atenda, Mãe Santíssima, as nossas rogativas, apacenta as nossas dores, as dores daqueles que têm os filhos queridos que retornam à pátria espiritual, deixando muita dor, muita saudade. Acalma, Senhora, esses corações. Tranquiliza aqueles familiares que veem os seus entes queridos sofrendo com essa doença difícil. Acalma também aqueles irmãos que já retornaram à pátria espiritual, para que fiquem em paz, para que consigam aceitar a separação momentânea e esperar o momento venturoso do reencontro. Obrigado, nossa Mãe Santíssima, pelo teu amor dedicado a todos nós, sofredores da humanidade. Muito obrigado, Maria, Mãe Santíssima, por tudo que faz por todos nós desse planeta Terra. E assim vamos encerrando a nossa reunião, com a certeza de que Maria e seus mensageiros de luz estão por toda parte, tranquilizando, acalmando, consolando, fortalecendo todos aqueles que sofrem. Que nos inspiremos no exemplo de Maria e possamos ter forças, coragem, fé, confiança no Pai,
que é todo amor, justiça e misericórdia. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês até agora, pela participação de todos, por mais essa oportunidade que tivemos juntos aqui. Desejo de todo o coração que vocês sejam muito amparados, iluminados, que Maria derrame as suas bênçãos sobre seus lares, sobre os familiares, envolvendo a todos no seu amor, para que a gente não desanime, para que a gente possa vencer, para que a gente possa se conformar com aquilo que não tem solução aparente. E que confiemos sempre em Deus, em Jesus, em Maria e nos espíritos amigos que tanto nos auxiliam. Muita paz a todos, meu abraço carinhoso, fraterno. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus nos permitir, na próxima quinta, possamos prosseguir aqui o nosso estudo. Muito obrigado por todas as mensagens aí que vocês deixam, esse carinho, essa gentileza. É um alimento para a alma que me fortalece muito. Não sou merecedor de todo esse carinho. Minha gratidão sincera. Boa noite a todos.